No brunch do Dia das Mães, levei flores, seu perfume favorito, e uma carta que passei horas escrevendo. Mas então vi tudo o que dei a ela enfiado em um saco de lixo perto da garagem. Saí cedo e fiz isso na manhã seguinte. Ela estava ligando, sem parar. Este ano, pensei que talvez, só talvez, seria diferente. Não perfeito, nem ótimo, mas mais suave. Não sei por quê. Talvez porque eu estivesse trabalhando tanto que não tive tempo para pensar muito sobre isso. Ou talvez porque eu recentemente a ajudei com os impostos e ela realmente disse obrigada e não soou forçado. Ou porque quando mandei mensagem para ela na semana passada para confirmar o brunch, ela respondeu com uma carinha sorridente. Não um emoji, 2 pontos e um parênteses. Algo familiar da velha guarda, como ela costumava me mandar mensagem, no ensino fundamental, antes de tudo mudar. Então sim, eu me permiti ter esperança. Comprei o perfume favorito dela, o que ela costumava usar quando eu era criança, e ainda me chamava de querido na frente das pessoas. Comprei flores frescas em um lugar local, não no supermercado. E passei horas, literalmente horas, em uma carta que escrevi à mão, não em um cartão pronto de loja. Disse, obrigado, por todo tipo de coisa. Disse a ela que sabia que as coisas nem sempre foram fáceis, que eu apreciava o que ela desistiu por mim, que eu ainda a amava, mesmo que não sentisse mais que ela me queria por perto. Não era desesperador, apenas honesto. Disse a mim mesmo que este brunch poderia ser uma reinicialização. Há muito tempo, ela me teve quando mal havia saído do ensino médio. Éramos só nós dois por um bom tempo, bagunçado, mas próximos. Quando eu tinha 10 anos, ela conheceu Leandro Tavares, seu atual marido. Ele era legal no começo, quieto e prático. Achei que talvez estivesse ganhando alguém. Eu não percebi que estava prestes a começar a desaparecer. O bebê nasceu, meu meio-irmão Caio. E de repente, eu não era mais filho dela, mas sim uma lembrança do passado. E Leandro gostava de uma lousa limpa, de uma família nuclear. Dava para perceber pelo jeito que ele chamava de nosso menino, mas só dizia que eu era enteado quando alguém perguntava. Mas eu ainda tinha esperança, porque às vezes você quer tanto ser desejado que isso anula todos os motivos pelos quais você deveria saber mais. Então, quando cheguei naquela manhã com os presentes nas mãos, me senti bem. Nervoso, sim, mas também orgulhoso. Como se eu estivesse aparecendo como um adulto crescido, alguém que valia a pena ter à mesa. A casa parecia bonita. Ela sempre se esforça ao máximo em eventos, mimosas, guardanapos de pano, cartões, de lugar de verdade, energia do Pinterest. Quando entrei, ela olhou para cima da mesa. Ah, você conseguiu, ela disse. E eu juro, por meio segundo, que pensei que ela falava sério. Que talvez fosse isso. Talvez eu finalmente tivesse feito algo certo. Entreguei a ela as flores, o perfume. Ela olhou para o frasco como se fosse um recibo. Ah, você se lembrou deste, ela disse. Não deixei que isso me abalasse. Sim, eu sorri. Eles só tinham um perfume sobrando. Ela assentiu, já se virando para a mesa. Meu meio-irmão Caio estava falando sobre a vida no dormitório e como seu professor de economia parece um cara que nunca pagou aluguel. Todos riram. Eu me sentei. Havia um guardanapo dobrado no meu lugar, mas nenhum cartão. Ninguém tinha guardado uma mimosa para mim. Estava tudo bem. Eu me servi de suco como um adulto responsável. Leandro me perguntou como estava o trabalho e então se virou, antes que eu terminasse de responder. Minha mãe estava ajustando a peça central. Caio me passou o sal sem olhar. Isso não era novo. Mas hoje, por algum motivo, pareceu mais pesado. Talvez porque eu realmente tenha tentado dessa vez. Talvez porque a carta ainda estava no bolso do meu casaco e eu fiquei debatendo quando entregá-la. Eu a selei em um envelope vermelho. Até usei a caneta boa. Alguém quer mais café? Eu ofereci. Minha mãe não me ouviu. Ou fingiu que não. No meio do brunch, meu irmão olhou para mim e sorriu.
Então você gosta de comemorar o Dia das Mães à distância agora? Ou esta é sua visita de caridade? Leandro riu. Minha mãe não disse nada, apenas tomou um gole de sua bebida. Eu sorri, como se isso não me incomodasse, e disse: Bem, eu não trouxe um cupom, mas trouxe um presente. Meu irmão sorriu largamente. Legal. Você enviou por Pix, tipo no ano passado? Não, eu disse. Este ano está realmente por escrito. Levantei-me, tirei a carta do bolso e a coloquei ao lado do prato dela. O envelope vermelho se destacou como sangue na toalha de mesa branca. Ela piscou para ele como se eu tivesse acabado de entregar uma intimação judicial. Então meu irmão bufou. Escreveu uma carta de amor para ela ou algo assim? Jesus! Não, eu disse ainda sorrindo. Apenas um obrigado. A mesa ficou em silêncio por um segundo. Então alguém pediu a manteiga. Depois do brunch, ajudei a limpar os pratos. Estava na metade do caminho para a cozinha com uma pilha, quando percebi que os sacos de lixo já tinham sido levados para a garagem. Mal tínhamos terminado de comer. Talvez ela estivesse apenas sendo eficiente. Ela gostava de um espaço arrumado. Saí para jogar os guardanapos. A porta da garagem estava entreaberta. O sol batia apenas o suficiente para iluminar as latas empilhadas perto da parede do fundo. E bem ali, encostado em um saco de lixo preto, eu vi o perfume, ainda na caixa. As flores, dobradas para os lados como se tivessem sido enfiadas sem pensar duas vezes. E o envelope, meu envelope, ainda lacrado. Vermelho contra o plástico preto. Toda a minha oferta despejada. Fiquei lá parado, olhando. Não parecia raiva no começo. Parecia calor subindo pelo meu pescoço, acomodando-se atrás dos meus olhos. Não foi o bastante para me fazer chorar, só o suficiente para deixar tudo ao meu redor meio embaçado. Olhei ao redor. Ninguém estava assistindo. Nenhuma equipe de filmagem aparecendo para dizer que foi um erro, ou uma piada, ou que ela pretendia devolver. Apenas silêncio e lixo. Me agachei, alcancei e peguei tudo de volta. O perfume, as flores, a carta. Eu o segurei por um segundo, parado, naquela garagem mal iluminada, sem nem ter certeza do que estava fazendo. Talvez fosse instinto, talvez fosse orgulho, talvez eu não pudesse suportar a ideia do meu amor apodrecendo sob borra de café e cascas de ovo. Voltei para o carro com a sacola na mão, como se fosse uma evidência de uma cena de crime. Fiquei lá por 1 minuto, motor desligado, carta no banco do passageiro. Que coisa estúpida de se escrever, pensei. Obrigado pelos anos que você me deu. Sei que não foi fácil, mas você fez o seu melhor. Estou orgulhoso da mulher que você se tornou. Encarei o envelope. Então dirigi para casa. Não disse adeus. Não mandei mensagem. Não mencionei o que vi. Nem bati a porta. Apenas saí, silenciosamente. Naquela noite, coloquei a carta no balcão da cozinha, bem ao lado do perfume e das flores, que já estavam começando a murchar. Fiquei ali, olhando para elas, como se talvez me explicassem algo. Por que eu continuei tentando? Porque ainda me importava. Porque eu não esperava que isso acontecesse. Não dormi muito, mas tomei uma decisão antes do sol nascer. E na manhã seguinte, ela estava ligando sem parar. Eu costumava pensar que as coisas mudavam lentamente, como erosão, como se você não notasse. Até que um dia a costa simplesmente desaparecesse. Mas olhando para trás, acho que aconteceu mais rápido do que me permitia admitir. Ela conheceu Leandro quando eu tinha 10 anos. Ele veio jantar algumas vezes. Então, de repente, ele estava lá todas as noites. Certa manhã, acordei e o carro dele estava na garagem, os sapatos no corredor, e minha mãe usava mais maquiagem do que o normal. Ela sorria para ele de um jeito que não sorria para mim havia anos. E eu lembro de pensar: o bebê nasceu logo depois. Eu ainda tinha 10 anos. Fiz as contas mais tarde, mas acho que ela não esperava que eu fizesse isso na época. Ela e Leandro Tavares tiveram uma família totalmente nova. No que pareceu uma única respiração, novas rotinas,
novas regras, um berçário onde o escritório costumava ser, uma segunda geladeira na garagem cheia de fórmula e comida orgânica para bebês, uma tabela de tarefas que, de alguma forma, não tinha mais o meu nome. Eles estavam ocupados, é claro. Recém-nascidos são difíceis. Então, eu dizia a mim mesmo que fazia sentido quando eles se esqueciam de perguntar como tinha sido minha prova de ortografia, ou não apareciam no meu show da escola, ou me deixavam esperando no treino de karatê, na chuva. Eles estavam apenas cansados. Foi uma fase. Eu esperei anos para essa fase acabar. Mas o bebê cresceu. Eles o adoravam. Ele andava e eles batiam palmas. Ele dizia, pai, e eles choravam. Eu trouxe um prêmio da escola e minha mãe disse, isso é ótimo. Você pode ficar de olho no seu irmão enquanto eu tiro uma soneca. Não foi que ela parou de me amar da noite para o dia. Foi mais como se ela tivesse começado a amar outra pessoa mais. E com o tempo, esse silêncio ficou insuportável. Quando fui para a faculdade, a casa já não parecia mais minha. Cada parede tinha fotos dele sorrindo em parques, com pijamas combinando de Natal, meu irmão no colo do Papai Noel. Eu não estava em nenhuma delas, nem mesmo uma foto da minha formatura do ensino médio, apenas apagada. Lembro-me de passar por uma tela emoldurada perto da escada que dizia, família é tudo, e pensar, mas não nesta. Mas eu continuei tentando. Essa é a parte que ainda me envergonha. Eu continuei aparecendo nos feriados, continuei comprando presentes de aniversário, ajudei com as contas quando sabia que o dinheiro estava curto, mesmo depois de descobrir que eles tinham tirado férias e simplesmente esquecido de mencionar. Ajudei Leandro a conseguir um emprego. Usei meus contatos para recomendá-lo para uma vaga de atendimento ao cliente para a qual ele não tinha qualificações reais. Ele arrasou na entrevista. Carisma é muito importante quando ninguém está checando os fatos. Eles nunca disseram às pessoas que eu ajudei. Tudo bem. Eu dizia a mim mesmo que não estava fazendo isso para obter crédito, mas para me manter conectado. Para sentir como se eu ainda fosse deles, mesmo quando consegui meu próprio apartamento e um emprego decente. Eu ainda visitava, ainda ligava, ainda mandava mensagens para minha mãe em quartas-feiras aleatórias, só para dizer: espero que seu dia esteja indo bem. Às vezes, ela respondia. Às vezes, me deixava esperando por dias. Mas quando ela respondia, era como oxigênio. Uma vez, ela me mandou uma mensagem depois que eu ajudei a resolver alguns papéis do seguro e escreveu: você sempre aparece. Obrigada. Eu reli aquela mensagem por semanas. Não me orgulho disso, mas acho que, se você já se sentiu invisível para alguém que costumava te considerar o centro de tudo, você entende. É por isso que neste ano, aquele brunch doeu tanto, porque eu me deixei acreditar que talvez tivéssemos virado a página. Ela enviou uma carinha sorridente na mensagem confirmando o convite. Ela me agradeceu depois que ajudei com os impostos. Ela não me pediu dinheiro naquele mês. Pensei que talvez as coisas estivessem se estabilizando, talvez ela estivesse amolecendo novamente. E por um segundo, naquela manhã, parado na varanda dela, com flores, uma carta e o perfume que ela costumava usar quando eu era criança, eu me senti como um filho de novo. Então, ela riu da piada do meu irmão sobre eu ser meio família e não disse uma palavra quando Leandro me interrompeu no meio da frase e mudou de assunto para algo sobre opções de ações. Ela mal olhou para o envelope quando eu entreguei a ela. Aquele envelope que fiquei acordado até tarde escrevendo. Aquele em que eu dizia que a amava mesmo quando doía, mesmo quando parecia unilateral. Então ela jogou fora. Eu continuo vendo isso. A sacola perto da garagem, o envelope vermelho dobrado e amassado, a caixa de perfume, as flores fechadas, meio amassadas, sob outro lixo. Eu puxei tudo de volta. Não para dar de novo, não para fazer um ponto, só porque eu não suportaria deixar lá. Porque aquelas coisas não eram apenas presentes, elas eram minhas, elas eram eu. E se ela não as quisesse, então eu estava farto de dar.
Minha mãe enviou uma mensagem na mesma noite. Você saiu de um humor estranho. Espero que não tenha sido algo que fizemos. Quase me fez rir. Mas não fez. Porque nada daquilo era engraçado. Nem os anos que passei me encolhendo para dar espaço para a versão da vida dela que ela gostava mais. Nem as 1000 pequenas gentilezas que ofereci sem agradecer. Nem a lembrança dela me colocando na cama às 7 da noite e dizendo: "Você é meu mundo inteiro." Só para crescer e descobrir que aquele mundo tinha fronteiras que eu nunca mais poderia cruzar, eles não me expulsaram. Eles apenas fizeram com que eu sempre me sentisse como se estivesse visitando a família de outra pessoa. Então sim, eu não liguei de volta. Porque pela primeira vez, eu não estou tentando ser convidado para entrar. Estou tentando lembrar como é pertencer a mim mesmo. Eu não dormi naquela noite. Não saí de raiva, nem mesmo de desgosto. Era algo pior. Clareza. Aquele tipo de clareza fria e opaca que se instala quando você termina de ter esperanças. Por volta das 2 da manhã, entrei na minha cozinha e alinhei os 3 presentes no balcão. O perfume, as flores, a carta. Eles pareciam menores agora, mais tristes, como relíquias de uma versão de mim mesmo que eu não reconhecia mais. Fiquei olhando para o envelope por um longo tempo, amassado pelo saco de lixo, ainda lacrado. Eu não o abri. Não precisei. Eu sabia exatamente o que dizia. Primeiro, abri meu laptop. As contas de serviços públicos. Entrei nas contas que eu estava pagando discretamente. Gás, água, luz. E agendei os pagamentos finais para o mês. Depois, removi meu nome de tudo e fechei os débitos automáticos. Depois, a conta da mensalidade que eu tinha oferecido para ajudar a cobrir o próximo semestre do meu irmão. A transferência ainda não tinha sido feita. Estava agendada para o dia 15. Eu a cancelei. O e-mail de confirmação tornou isso real. Então, abri um novo e-mail e o enderecei para minha mãe. Assunto: Dia das Mães. Corpo. Só um aviso. Coloquei um envelope com dinheiro dentro da carta que te dei. Era para pagar a mensalidade do Caio. Imaginei que você saberia o que fazer com ele. Espero que não se perca. Cliquei em enviar, depois desliguei meu laptop, fiz chá que não bebi e fiquei sentado em silêncio. Deixá-la sentada com ele foi melhor do que gritar. E com certeza, às 8h12, o texto começou a chegar. Espere. O que você quer dizer com dinheiro? Eu não vi nenhum envelope dentro. Você está falando sério? Oh, meu Deus. Quanto tinha aí? Eu vou olhar agora, então. As ligações repetidas. Eu vi a tela acender e escurecer. Correio de voz após correio de voz se acumulando como pequenos ataques de pânico. Eu não atendi. Deixei ela entrar em pânico. Deixei ela refazer cada passo em sua cabeça. Deixei ela se perguntar o quanto tinha jogado fora, literalmente e figurativamente. Não era verdade. Claro que não era. Não havia dinheiro. Mas ela não sabia disso. E agora, toda vez que ela pensasse sobre aquele saco de lixo, ela sentiria a possibilidade de ter descartado algo valioso. Não apenas um presente. Não apenas dinheiro. Algo que poderia tê-lo salvado. E agora tinha sumido. Por volta do meio-dia, Leandro Tavares finalmente me mandou uma mensagem. Você está sendo infantil. Esta é uma situação séria. Você pode nos dizer se está mentindo? Eu quase respondi. Pergunte ao caminhão de lixo. Em vez disso, coloquei meu telefone no silencioso e continuei. Havia um último passo a dar. Abri meus contatos e encontrei os nomes de 3 pessoas. Eu tinha apresentado Leandro pessoalmente a pessoas com quem ele agora trabalhava. Com clientes, fornecedores, um velho amigo que o ajudou a conseguir um contrato paralelo. Enviei a cada um deles uma versão da mesma mensagem. Oi, só queria entrar em contato e perguntar. Daqui para frente, por favor. Não associe meu nome a Leandro Tavares. Nada dramático, apenas um limite pessoal. Espero que faça sentido. Sem fofocas, sem detalhes. Apenas o suficiente para as pessoas sentirem. O suficiente para fazê-las se perguntarem o que aconteceu nos bastidores.
o suficiente para afrouxar alguns fios. Eu sabia como esse mundo funcionava. Todo o trabalho do Leandro dependia de ser visto, como um cara confiável, com conexões. E se eu recuasse silenciosamente, outros seguiriam. Até o final da semana, ele já havia perdido uma indicação de longa data. Um contrato foi pausado. Outro cliente solicitou negociar diretamente com outra pessoa. Eu nem precisei levantar um dedo. Apenas um e-mail e um pouco de espaço. E a máquina começou a se desenrolar. Naquela noite, meu telefone vibrou novamente. Você o encontrou? Por favor, responda. Eu preciso saber. Acho que vi a bolsa da qual você está falando, mas tudo se foi agora. Por favor, você pode me dizer se isso é real? Eu encarei o nome dela na tela por um segundo. Imaginei responder dizendo algo frio e cortante. Mas isso a encerraria. Então não fiz nada, porque não se tratava de vingança, mas sim de fazê-lo sentir o peso que carrego desde os 10 anos, quando parei de ser o mundo dela e comecei a ser um incômodo que ela mal podia esperar para superar. Tratava-se de vê-los, lutar no silêncio, e finalmente perceber o que venho tentando dizer há anos. Você não pode continuar apagando alguém e esperar que ele fique leal. Eu sei que menti. Eu sei que você sabe que joguei o envelope fora. Mas a dor, a abstinência, o abandono... Isso era real. E pela primeira vez na minha vida, eles não puderam ignorar. Minha mãe me deixou uma mensagem de voz naquela noite. Sua voz estava trêmula. Ainda não estava chorando, mas você podia ouvir o desespero vazando através de sua compostura. Por favor, me ligue. Por favor. Eu não sabia. Eu não vi isso. Eu nunca teria feito se eu soubesse o que tinha lá. Só me ligue, ok? Me desculpe. Se eu... Por favor, ligue. Ela não disse eu te amo. Ela não disse eu sinto muito, como se quisesse dizer isso. Apenas entrou em pânico, como alguém percebendo que perdeu algo importante, e não conseguia lembrar onde colocou. Eu ainda não respondi. Na manhã seguinte, minha tia me mandou mensagem. Aparentemente, minha mãe ligou chorando para ela. Disse que eu estava sendo cruel, reservado e difícil. A mensagem da minha tia era só uma linha. Se eu fosse você, eu também não responderia. Essa, na verdade, me fez sorrir. Porque pela primeira vez, alguém viu. Realmente viu o quanto eu tinha dado. O quão pouco eu tinha recebido, com que calma eu tinha aceitado ser nada. Até que se tornou insuportável. Naquele fim de semana, empacotei os presentes e os guardei no meu armário. Não porque eu quisesse ficar com eles, mas porque eu também não estava pronto para jogá-los fora. Eles não eram mais lembretes dela, eram lembretes de mim, da versão de mim mesmo que continuava tentando. E agora eu não estava mais tentando, eu já tinha terminado. Na segunda-feira, ela parou de perguntar se eu estava bem e começou a exigir respostas. Suas mensagens iam de "Sinto muito que você esteja chateado", para "Você precisa parar com isso agora". Leandro me enviou um e-mail diretamente, em tom profissional, como se estivéssemos negociando um contrato, em vez de desembaraçar uma década de ressentimento enterrado. Ele disse que minha decisão de me desligar estava afetando seu trabalho e que ele esperava que eu reconsiderasse, pelo bem da estabilidade da família. Ele quis dizer: "Seu silêncio está me custando dinheiro". Eu não respondi. Então Caio se envolveu. Ele enviou uma mensagem de voz que começava com "Olha, eu sei que as coisas nunca foram perfeitas", e terminava com "Mas falando sério, você está arruinando a vida da minha mãe por causa de algum lixo?" Essa quase me fez rir. Algum lixo. Sim, esse era o problema, não era? Eles passaram anos me tratando como uma bagunça. Algo para encaixotar e jogar no sótão para não estragar a estética. Agora que eu tinha ido embora, de repente eles não conseguiam mais funcionar. E ainda assim, eu não disse nada. Não me vangloriei. Não reclamei nas redes sociais. Não enviei uma última "Aqui está tudo o que você fez". Eu simplesmente parei de interpretar o papel. E isso os deixou loucos. No final da semana, minha mãe apareceu no meu escritório sem avisar, sem ligar,
Simplesmente entrou parecendo alguém em uma missão. A recepcionista me chamou pela campainha como se houvesse um incêndio. Desci as escadas e a encontrei parada no saguão com um blazer creme e saltos, que estalavam como sinais de pontuação. Ela não sorriu. "Podemos conversar?" Ela perguntou, já indo em direção às portas da frente. Saímos. Ela não perguntou como eu estava. Não se desculpou, ela foi direto ao ponto. "Você humilhou essa família." Ela estalou. "Você envergonhou seu irmão. O emprego do Leandro está por um fio. Você entende o que isso significa?" "Eu entendo exatamente o que isso significa," eu disse calmamente. Ela me encarou fixamente. "Você está fazendo isso por despeito? Por causa de uma festa?" Inclinei minha cabeça. "É isso que você pensa?" Ela cruzou os braços. "Nós criamos você. Nós pagamos suas roupas, sua comida, sua escola." Balancei a cabeça lentamente. "E te dei uma entrada nesta casa. Cobri suas contas de serviços públicos por 2 anos. Eu me ofereci para ajudar com a mensalidade do Caio. Mas claro, vamos falar sobre você." Alguma coisa no maxilar dela cerrou. "Essa foi sua escolha. Nós nunca pedimos sua ajuda." "Não," eu disse. "Você não pediu. Você só esperava que isso acontecesse. Esperava que eu compensasse quando Leandro esquecia que a hipoteca estava vencida. Esperava que eu entendesse quando você pulava meu aniversário porque Caio tinha uma prova. Esperava que eu ficasse quieta quando você sorria enquanto ele me chamava de metade da família, como se eu tivesse sido um acidente." Ela abriu a boca. "E você esperava que eu continuasse ajudando. E eu continuei. Mesmo depois que você jogou fora a única coisa que me restava para oferecer." Ela piscou. Algo brilhou em seu rosto. Talvez culpa, talvez apenas desconforto. Então, tentou uma última jogada. "Você está punindo a pessoa errada," ela disse. "Você está punindo seu irmão. Ele não jogou nada fora." "Você quer falar sobre a carta?" Ela hesitou. "Eu vi, mãe," eu disse. "No saco de lixo, ao lado da garagem." Eu peguei de volta. O rosto dela mudou. A nitidez se dissolveu em algo menor, mais fraco. Eu não sabia," ela disse. "Eu pensei que talvez você tivesse levado com você. Eu não tinha certeza." "Você não tinha certeza?" Repeti. "Eu não quis dizer isso para você. Nunca faça isso." Eu não gritei. Eu não levantei minha voz. Eu só deixei ela ouvir. Realmente ouvir. "Eu não vou parar de agir só para você se sentir melhor," eu disse. "Eu não vou limpar a bagunça. E se Leandro tiver que responder por como conseguiu aquele emprego, isso não é mais problema meu." Ela me olhou como se eu tivesse ganhado uma segunda cabeça. Como se a versão tranquila e confiável de mim tivesse sido assassinada enquanto dormia e substituída por alguém irreconhecível. Então ela disse: "Você não está apenas punindo o Leandro." Ela sibilou. "Você está punindo esta família," assenti. Então, talvez esta família devesse ter parado de me tratar como um estranho com um talão de cheques. E voltei para dentro, sem olhar para trás. 2 dias depois, Caio postou uma história vaga e dramática sobre pessoas que abandonam suas famílias quando as coisas ficam difíceis. Alguns amigos em comum curtiram. Um primo me enviou uma mensagem privada. "É isso sobre você?" Respondi. "Provavelmente. E se for, bom." Leandro, ouvi. Dizer. Começou a perder clientes. As pessoas estavam reconsiderando suas parcerias. Um dos fornecedores que eu o apresentei cancelou o contrato. Ele foi convidado a renunciar. 1 mês depois, chamaram isso de reestruturação. Todos sabiam que não era. A mensalidade do Caio não foi paga. Ele teve que adiar. Eu nunca disse uma palavra sobre isso. Não porque eu estivesse tentando ser cruel, mas porque o silêncio era a única linguagem que eles nunca aprenderam a ouvir. Algumas semanas depois da cena no escritório, recebi uma ligação em grupo da minha mãe, do Leandro e do Caio. Eu não atendi. Eles deixaram uma mensagem de voz. "Nós só queremos conversar," ela disse,
melosa e cuidadosa, como alguém tentando reiniciar um tabuleiro de xadrez depois de virá-lo. Caio murmurou. Desculpe, eu acho. Leandro não falou. Então minha mãe acrescentou. Você provou seu ponto. Então o que agora? Você está nos rejeitando? Eles só queriam que eu voltasse ao meu lugar, de volta ao papel. Mas eu já tinha terminado de interpretar. Então não respondi. Bloqueei o número. 3 meses depois, fui promovido. Mudei para um apartamento melhor. Comecei a organizar pequenos jantares com pessoas que realmente queriam ouvir o que eu tinha a dizer. Então, uma noite, recebi uma mensagem da minha mãe. Vi que você se mudou. Espero que esteja bem. Se quiser conversar, estou aqui. Ela não mencionou o que fez ou deixou de fazer. Ela não perguntou como eu estava. Ela só queria ver se a porta estava aberta. Não estava. Fiz chá, sentei na minha varanda e olhei para as luzes da cidade. Sem barulho. Sem culpa. Sem performance. Apenas quietude. E nesse silêncio, pela primeira vez em anos, eu finalmente me senti livre. Às vezes me pergunto se exagerei. Se eu deveria ter deixado passar. Sorrido apesar da dor. Escolhido um momento melhor para estabelecer limites. Escolhido a paz em vez do silêncio. Mas então eu me lembro daquela garagem. Eu me lembro de ficar ali, segurando meus presentes fechados, ainda úmidos do saco de lixo. Eu me lembro da carta que eu tinha escrito com as mãos trêmulas, tentando ser vulnerável com alguém que não pensou 2 vezes antes de descartá-la. E eu percebo que não queimei uma ponte. Eu apenas parei de carregar o peso de algo que eles destruíram anos atrás. Não tenho orgulho da mentira sobre o dinheiro. Mas também não tenho vergonha disso, porque pela primeira vez, eles tiveram que lidar com a incerteza, com o desconforto, com a possibilidade de que o que jogaram fora pode ter importado mais do que imaginaram. Então, o que você acha? Foi muito duro? Finalmente chegou a hora de alguém dizer chega? Você teria feito o mesmo ou teria ido embora mais quieto? Deixe-me saber nos comentários. Estou genuinamente curiosa sobre como as pessoas veem isso. E se você gosta de histórias, como essas, sobre limites familiares e vingança silenciosa, não se esqueça de clicar no botão de inscrição.